Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Eu tô ótimo porque chegou o grande dia, o dia de divulgar pra vocês qual vai ser a nossa leitura coletiva do primeiro semestre de 2021. E tá todo mundo convidado. Se você ainda não conhecia o canal, se você não conhece a nossa leitura conjunta, seja muito bem-vindo. O canal, ele é um canal para todo mundo e a leitura conjunta é um projeto aberto que eu amo demais, que começou agora no segundo semestre de 2020 e que eu pretendo levar por vários e vários semestres a partir de agora. A nossa leitura conjunta, ela é dividida em semestres, então a cada semestre eu planejo para vocês um projeto divertido com vários livros dentro de uma temática que vai fazer a gente conhecer vários outros títulos que talvez a gente não tenha lido ainda, ou que a gente queira dar uma chance depois de algum tempo, porque tem coisa que a gente lê quando é jovem que a gente não tá pronto, né? E aí é bom ler de novo. Nesse último semestre nós lemos Robin Hood, os 2 romances escritos pelo Alexandre Dumas. Também lemos O Cortiço, da Luísa Azevedo, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, Drácula, do Bram Stoker. Estamos agora na leitura de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Falta só mais uma leitura, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E depois de todas essas leituras, o que eu senti falta e o que eu quis trazer para vocês pro próximo semestre são autores fora desse eixo Brasil, América, Europa. E por conta disso eu trouxe para vocês um projetinho bem diferente pro nosso próximo semestre que vai mesclar tanto clássicos quanto livros contemporâneos. Bem-vindos ao Volta ao Mundo em 6 livros. Para o nosso projeto de leitura Volta ao Mundo em 6 livros, eu fiz a curadoria de vários e vários títulos de diferentes continentes, de diferentes períodos, mas a decisão final ficou a cargo dos membros do clubinho. Sim, porque um dos benefícios para os membros do clubinho é poder fazer essa votação, poder votar em qual livro quer ler na nossa leitura coletiva, que é a beta. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso clubinho, clica aqui embaixo em Seja Membro e dá uma olhada nos benefícios. É uma forma de você apoiar o meu conteúdo, quase como se fosse aqui o nosso crowdfunding do YouTube, e que me ajuda demais a trazer conteúdo diferente e relevante para vocês toda semana aqui no Chá de Prosa. Nós vamos ler 6 livros de lugares bem diferentes do globo, e que não são exatamente um livro de cada continente. E antes de eu falar para vocês quais vão ser as nossas leituras de 2021, eu queria comentar com vocês o que aconteceu e como foi que eu decidi de onde iam ser os autores do nosso projeto. Primeiramente, eu queria muito um livro para América Latina e outro livro para América do Norte, então eu incluí esses 2 separadamente. Também incluí um livro de um autor africano, um livro de um autor europeu, e aí chegamos à Ásia, que é um continente enorme. E eu não queria que a gente lesse só uma coisa da Ásia, não nesse semestre. Eu acho que tem muitos autores da Ásia, muitos autores asiáticos, assim, de todas as partes do continente que não chegam até a gente. Mas o que mais chega até a gente possivelmente seja Japão e Coreia. Então eu separei aqui entre livros do leste asiático e livros do Oriente Médio. E este semestre ficamos sem autor da Oceania. Mas se a gente continuar com o projeto de Volta ao Mundo em 6 livros, no nosso próximo semestre a gente pode incluir Oceania. E aí eu decido com vocês no próximo semestre qual continente a gente vai tirar para poder encaixar um livro da Oceania. Depois da votação dos membros do clubinho, eu organizei os livros escolhidos em ordem cronológica. Então dessa forma, além da nossa Volta ao Mundo em 6 livros ser um projeto de viagem ao redor do mundo, também vai ser um projeto de viagem no tempo. Nós vamos começar por volta do século IX e vamos até o livro mais recente, que foi escrito há menos de 20 anos. Tô muito ansiosa para esse projeto e agora eu quero que vocês conheçam os livros escolhidos para leitura conjunta aqui do Chá de Prosa, no nosso projetinho novo, que é o Volta ao Mundo em 6 livros. Nós vamos começar a nossa viagem aqui nos países árabes, com a nossa leitura do Oriente Médio, que é As Mil e Uma Noites. Esse é um livro que eu sempre quis ler, e ele é um livro enorme, então eu acabei selecionando o volume número 1 das Mil e Uma Noites, que é o volume número 1 do Ramo Sírio. As Mil e Uma Noites é um livro escrito por autores que não são conhecidos, autores anônimos, e são histórias que viajaram gerações através da linguagem oral, através de contagem de histórias, e que foi organizado no século IX. Ele não tem autor específico, ele também não tem um país específico, porque são histórias contadas em diferentes países. E é uma coletânea de contos que eu sempre quis conhecer. É muito afetivo para mim fazer a leitura de um livro que tem a ver com contos históricos e clássicos da Síria, por conta da minha herança familiar. Eu tenho família vinda da Síria e nunca conheci nada sobre a literatura do país, então eu tava muito empolgada para ler As Mil e Uma Noites. Eu fiquei
fiquei muito feliz quando o pessoal do clubinho escolheu esse livro. Nós vamos ler o volume 1, Ramo Sírio, e a edição que eu vou ler é possivelmente essa edição aqui da Biblioteca Azul, que eu ainda não tenho, mas que devo ir atrás agora no fim do ano para já ter ela certinha para nossa leitura. Nós vamos ler esse livro em janeiro e vocês estão super convidados. Em fevereiro nós vamos pular aqui do Oriente Médio e vamos para a Europa, fazer a leitura de um clássico europeu, na verdade, 2 clássicos. Vai ser uma leitura casada, e eu tinha que fazer essa piada porque eles foram eleitos para nossa leitura juntos, e nós vamos ler juntos por conta do vídeo que eu fiz sobre as cartas secretas escritas pelo J.M. Barrie para o Robert Louis Stevenson. E eu não queria organizar essa leitura coletiva sem deixar de ler esses 2 juntos, pra gente entender de que forma as correspondências entre eles pode ter afetado a escrita do J.M. Barrie quando ele escreveu Peter Pan. Eu espero até essa leitura ou durante ela já ter lido o livro explicando a influência das cartas na vida e na profissão do J.M. Barrie, mas vai ser muito legal ler esses 2 juntos sabendo que eles se comunicavam através de cartas. E para conhecer o trabalho do Robert Louis Stevenson, nós vamos ler O Médico e o Monstro, possivelmente o título mais reconhecido pelo nome dele, que foi publicado em 1886, então aí a gente já dá aquele pulão do século IX até 1886 para ler O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, e um pulinho pequenininho um pouco para frente ali, em 1911, para ler o Peter Pan, escrito pelo J.M. Barrie. O Médico e o Monstro conta a história da dualidade entre a personalidade que se espera de um médico e a brutalidade, a agressividade e a loucura que se espera de um monstro, e como essas duas coisas tão diferentes podem às vezes estar muito mais perto do que a gente imagina. Peter Pan, por outro lado, é uma fantasia dark que eu amo e que é o livro da minha vida, que conta a história de um garoto que nunca cresceu e que mora num lugar mágico chamado Terra do Nunca, que é pra onde ele leva as crianças que ele sequestra de casa e faz elas esquecerem da família delas. Eu provavelmente vou ler O Médico e o Monstro nessa edição lindíssima aqui da Antofágica, que eu tô muito de olho e devo comprar nos próximos meses, e a leitura de Peter Pan vai ser nessa edição que eu já tenho, que é da Clássico Zahar, comentada e ilustrada, e eu estou muito louca pra ler essa edição, porque a outra que eu tinha lido da última vez é a Clássicos de Bolso da Zahar, e agora eu tenho a edição ilustrada, então vocês vão ter que me aguentar, porque vocês pediram leitura conjunta de Peter Pan comigo, e é isso que vocês vão ter, a experiência completa de loucura de ler Peter Pan junto comigo, o livro da minha vida, e juntamente com o meu atual chip literário, que é o J.M. Barrie e o Robert Louis Stevenson. E se você não sabe que papo é esse de chip literário, por favor, vai lá no meu vídeo falando sobre as cartas secretas do J.M. Barrie, que você vai entender isso melhor. Em março, nós vamos pular daqui da Escócia, o país do J.M. Barrie e do Robert Stevenson, e nós vamos vir para casa, vamos vir aqui para o Brasil, para fazer a leitura da Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, um livro escrito em 1899, que foi a primeira narrativa longa de fantasia e ficção científica publicada aqui no Brasil, escrito por uma brasileira. A autora Emília Freitas era cearense e eu estou muito empolgada para ler esse livro escrito por ela, primeira narrativa longa de fantasia brasileira e que é pautada por várias questões femininas e se passa em uma vila com uma sociedade secreta e utópica feita por mulheres. Eu estou louca pra ler esse livro. Quando eu coloquei ele em votação, eu não sabia, não esperava que ele fosse ser escolhido, porque ele estava ao lado de outros autores da América Latina que eu achava que o pessoal ia escolher mais do que a Emília Freitas, e eu fiquei muito feliz quando o pessoal do clubinho escolheu esse. Eu possivelmente vou ler nessa edição aqui, que é da Wish, mas ainda não tenho certeza. Eu quero muito essa edição, mas esse é um livro que tem várias outras edições. Inclusive, gente, todos os livros que foram escolhidos pro clubinho, parte da minha curadoria foi ver a questão de valores, então, mesmo que eu leia em edições um pouco mais caras, vocês encontram na Amazon, encontram na internet esses livros em versão e-book, vocês encontram edições mais baratas, e alguns desses livros vocês encontram em sebo também, e vocês encontram em domínio público, enfim. Eu tive esse cuidado também de pesquisar livros que não fossem difíceis de encontrar e que nem fossem muito caros. E eu quero muito essa edição, mas tem várias outras que são mais baratas também, se você preferir fazer a leitura com a gente, mas também economizar um dinheirinho. Em abril, nós vamos subir do Brasil aqui para o México, fazer a nossa leitura da América do Norte, que vai ser Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, um livro escrito em 1989 por essa autora mexicana, e que é uma narrativa diferenciada porque ela mescla a história de vida da personagem
personagem principal com receitas locais do México e faz com que esse livro tenha toda uma personalidade, misturando receitas, misturando cultura culinária local com a personagem principal da história. Além disso, ele trabalha tanto com realismo mágico quanto com a revolução que aconteceu no México no começo do século XX. E é um livro que também me surpreendeu bastante, eu não esperava que ele fosse ser eleito junto com as outras autoras que estavam aqui nessa votação. Na América do Norte eu coloquei apenas autoras mulheres e foi muito legal ver que o pessoal também quis escolher justamente a autora mexicana. Eu fiquei muito orgulhosa do resultado dessa votação. Tô muito empolgada para ler com vocês Como Água para Chocolate, que é um livro que eu sempre tive curiosidade e nunca li. E a edição que eu vou ler dele provavelmente vai ser essa aqui, da Martins Fontes, que eu acho que é a edição que eu espero comprar, porque acho essa capa muito bonita, mas se não rolar eu vou procurar alguma edição em e-book também, porque eu sei que tem várias. E se você lê em espanhol e quiser ler o livro original em espanhol junto com a gente, seja muito bem-vindo também. Eu não sei ler em espanhol, não tenho meu espanhol, não é bom mesmo, então eu vou ler em português mesmo esse aqui. Inclusive todos que eu vou ler em português. Em maio, a nossa viagem vai dar a volta pelo oceano para chegar aqui no leste asiático e nós vamos ler um livro publicado no Japão em 1999 e que causou um furor enorme. Ele é um livro que, se existe uma junção entre clássico e contemporâneo, eu acho que esse livro representa muito bem, porque esse livro tem uma relevância tão grande para o mercado literário e para o mercado e para a cultura no geral, que ele inspirou mangás, videogames, inspirou filme e também inspirou outros livros do gênero. É muito louco. Eu já tenho uma edição dele e é ela que eu vou ler. Battle Royale, do Ko Shun Takami. Uma sensação da literatura. Esse livro conta a história de adolescentes forçados por um governo distópico a duelarem entre si até a morte. Quero muito ler, gente. E esse livro, eu tinha esse sonho antigo de fazer uma leitura conjunta de Battle Royale com vocês, que finalmente vai acontecer. Eu tô muito feliz de ler isso aqui junto com vocês. E por último, e para fechar com chave de ouro, em junho nós vamos viajar daqui do Japão e vamos chegar na Nigéria para ler o livro de uma das autoras mais relevantes do mercado literário contemporâneo, que é a Chimamanda Ngozi Adichie. Eu morro de vontade de ler qualquer coisa dela e nós vamos ler Meio Sol Amarelo. Esse livro foi criado a partir da história da Nigéria na década de 60 e ele mescla a vida das pessoas com o cenário em tempos de guerra. Tô muito animada, essa autora é muito aclamada no mundo todo. E ai, gente, eu tô tão feliz com as escolhas de vocês para nossa leitura coletiva. Pessoal que já participa da leitura coletiva, o que vocês acharam do nosso projetinho novo de Volta ao Mundo em 6 livros? Eu estou muito orgulhosa desse projeto, muito orgulhosa das escolhas do pessoal do clubinho. E se você for novo por aqui e quiser participar com a gente, entra no nosso grupo do Telegram e também no nosso Discord. Por lá a gente conversa bastante sobre a leitura, posta spoilers com um bot que protege spoilers e, enfim, conversa sobre tudo e no meio disso a gente surta e a gente tem bot pra tudo naquele grupo. E no Discord a gente basicamente só tem meme. Então, assim, entrem que vocês vão curtir muito ler junto com a gente. Ultimamente, e nesse último semestre, o meu projeto de leitura coletiva de clássicos foi a melhor coisa e a coisa que eu mais me orgulho de ter feito aqui no Booktube. E eu espero que no semestre que vem a gente tenha mais motivos pra se orgulhar ainda com a nossa leitura conjunta Volta ao Mundo em 6 livros. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por participarem. Eu vejo vocês na nossa próxima leitura. Não esqueçam que a gente ainda tem que terminar de ler Dorian Gray e a gente ainda tem que ler Dom Casmurro esse ano, mas os livros do ano que vem estão aí, gente, já podem se programar. E sejam muito bem-vindos se você está começando a leitura conjunta com a gente aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece do like e de compartilhar com seus amigos. E não esquece de se inscrever se você for novo por aqui. Um beijo e tchau, tchau.